Abraço, amigos, muito boa tarde aí a você de casa. Estamos começando mais um Repercutindo aqui na sua TV Jornal, sempre abordando os temas de interesse da nossa coletividade que foram destaques ao longo da semana aqui nos nossos telejornais. Hoje, para fazer o programa comigo aqui, o nosso querido Paulo Magrini. Boa tarde, Magrini. Boa tarde, Dilson Oliveira. Boa tarde, telespectadores. E o nosso colega Edeilson Lins, formando essa bancada para discutirmos assuntos de interesse da sociedade pernambucana brasileira. Pois é, mas é um prazer muito grande estar com o Magrini, estar com o Dilson hoje aqui para a gente discutir as coisas, não é? As coisas que bombaram, vamos falar assim, durante a semana, né? Então, importantíssimo. Estou agradecido à produção, né, por ter me convidado e estamos aí. Beleza, o Edeilson Lins, que todos os dias apresenta aqui os 100 meias palavras, ao lado do Givanildo Silveira, do Reginaldo Souza, falando aí exatamente sobre o que acontece na área policial. E na nossa Rádio Jornal, tem o Rádio Jornal News também, a hora da justa, né? Com muita informação todos os dias, deixando você bem informado logo cedinho, nas primeiras horas da manhã. Vamos começar até com a presença do Edeilson aqui. A gente não poderia deixar de falar de violência, né? E uma coisa que chamou a atenção essa semana foi exatamente o caso de abusos de menor aqui na cidade, de menores na região, né? Tivemos um caso de Cortês e um caso também lá em Bezerros, que repercutiu muito aqui na nossa região durante a semana inteira. A gente tem até um VT sobre o assunto, mostra para você agora, depois a gente comenta por aqui. Coloca na tela aí para a gente ver. O caso aconteceu em Bezerros. O homem de 68 anos é suspeito de estuprar a neta de 10 anos de idade. De acordo com informações da polícia, a criança, que mora com a mãe e o irmão, sempre recebia a visita do avô paterno. Em dezembro do ano passado, a mãe começou a perceber um comportamento estranho na garota. Ao ser questionada, ela relatou para a mãe o que o avô teria feito com ela algumas vezes quando estava sozinha com ele. Imediatamente, a mãe procurou a delegacia de Bezerros. Ela resolveu conversar com a filha dela e a filha dela repassou com detalhes o que estava ocorrendo. Ela alegou que não foi a primeira vez que foi abusada pelo seu avô paterno. A mãe trabalhava, ficava a irmã e o irmão, sempre que ele chegava lá, ele arrumava o jeito do irmão comprar algo, ele ficava sós com a criança e, como se diz... Nesse ficar sozinho é que aconteciam os fatos. Depois da denúncia, a menina passou por exames e a história foi confirmada. Ela começou a ter apoio psicológico e então o juiz expediu um mandado de prisão contra ele. Encaminhamos o procedimento à justiça, representamos pela prisão, o promotor deu o parecer favorável, o juiz acatou. Recebemos ontem um mandado e ontem mesmo cumprimos esse mandado. O registro foi feito na delegacia de Palmares por volta das 10h20 da noite, após a mãe do adolescente de 16 anos flagrar próprio marido, um idoso de 70 anos, em ato sexual com o adolescente. Uma tia do adolescente acompanhou o mesmo até a delegacia e lá ele afirmou que estava sendo abusado sexualmente há cerca de 6 anos, desde os 10 anos. O idoso não é pai biológico dele, mas registrou como filho e criava desde criancinha. O idoso está foragido, já foi realizado um exame sexológico, comprovou exatamente a sessão de estupros. E a delegacia de Palmares já encaminhou todo o processo aqui para a delegacia de Cortês, que a partir de agora investiga o caso. Nós conversamos com a tia do adolescente que relata como tudo aconteceu. Ele estava com o menino, aí ela pegou em cima. E o que o menino diz? O menino disse que a mãe dele provou. Aí a gente foi e fez o exame e acusou. Certo. O seu sobrinho afirma que isso já vinha acontecendo há muito tempo. Fazia 6 anos que ele fazia isso com o menino e a gente não sabia. O que ele fazia? Quando as pessoas saíam de casa? Quando eu saía de casa, ele ficava tapeando o menino para pegar o menino. Ele tinha medo porque ele ameaçava o menino de morte para a família não saber. Aí foi descoberto e teve que ir da parte. E a gente quer justiça por isso. Coisa absurda, né, rapaz? Um caso, camarada com 68 anos de idade, o outro com 70. É coisa que não dá para a gente acreditar, né? E que acontece, revolta qualquer cidadão de bem. E eu acredito, Edeilson, que isso revolta, chama a atenção
até de quem vive divulgando notícia constantemente, notícia ruim, de tragédias, de acontecimentos negativos, como é o caso da vida policial, né, Deilson? É verdade. Essa história de estupro, gente, é um dos crimes mais aviltantes contra o ser humano. Chama-se o estupro, não é? O estupro, ele, segundo a psicologia forense, ele tem várias modalidades, né? O perfil do estuprador, Dilson, estudando, se aprofundando ali em psicologia forense, a gente vê que tem o abusador. O abusador, ele nasce no seio familiar, ele está ali com as amizades, esse aí não estupra, mas esse aí apalpa, esse acaricia. Agora tem o estuprador. Nesse caso aí que eu estou vendo, são 2 estupradores, né? Até a matéria diz, até o próprio delegado confirma. E uma coisa profundamente lamentável, gente, é saber que a psicologia forense afirma, através dos seus diversos representantes, que o estuprador, ele não tem recuperação. Ele vai voltar a atacar, ele vai voltar a agir. E tem o estuprador sádico. O estuprador sádico é aquele que age com muita perversidade. Como agora mesmo, Magrini, ali em Santa Cruz do Capibaribe, o sujeito invadiu uma residência, ele sabia que a mulher, estava só em casa com uma criancinha de 5 anos, ele invadiu a residência, tentou estuprar a mulher reagiu, ele aplicou 5 golpes de faca peixeira na mulher. Esse é o sádico, que sente um prazer enorme quando ele vê perversidade, sangue, humilhação. Esse se sente tão bem no mundo, não é? E outra coisa, que a gente até pode comentar, o estuprador, ele é considerado um psicopata. Ele não é um doente mental. Um doente mental, Dilson, segundo, repito, a psicologia forense, um doente mental, ele é irresponsável pelos crimes que ele comete. Ele não tem responsabilidade. Ele é um doente mental. Mas o estuprador não. É um psicopata. E psicopatia não é doença. O estuprador, o psicopata, ele responde sim pelos seus atos. Ele procurou fazer de forma que ninguém veja. O doente mental, ele faz para todo mundo ver. Mas o estuprador, o psicopata, ele espera o melhor momento para que não haja ninguém que venha interferir contra o ataque dele. Então ele responde pelos seus atos. O que chama a atenção nesses 2 casos, aí, fazendo um complemento com as informações técnicas que o colega Edeilson Liz nos traz, a questão básica, o que vem chamando aqui na região, esse número de constância, esses números repetidos que são na região, e no Brasil esta é uma realidade, e a gente observa que a grande problemática é que ele é um problema intrafamiliar, uma questão dos chamados crimes de proximidade. E este desequilíbrio, observando a questão do desequilíbrio mental, a perturbação, essa doença de se ultrajar menores. Esse vai ser sempre um tipo de matéria, um tipo de discussão que vai nos colocar sempre na linha da contramão, de ter qualquer apoio do ponto de vista de defesa, quando alguém, por exemplo, com todo respeito aos pensamentos divergentes, quando coloca direitos humanos para determinadas situações, para atenuar grandes problemáticas das relações. Então, essa questão do sadismo, da invasão da casa para poder ultrajar uma mulher, este tipo de comportamento até totalmente desajustado, isso nos chamou a atenção e realmente são crimes que nos colocam em alerta constantemente e até, eu teve uma matéria aqui no programa com a Aline pela manhã, com a psicóloga, que norteava, colocava em discussão a grande importância da observação dentro de casa, na família, de quem convive com os menores. Porque nesses 2 casos, inclusive, né, nós tivemos aí, o caso de Cortez, era o padrasto do garoto, que abusava dele. Há 6 anos. Há 6 anos, né? E no caso de Bezerros, era o avô. Era o avô, ou seja, pessoa também próxima, que ganha a confiança dos menores, das crianças,
para depois praticar um absurdo desse. O que me chama a atenção, Edeilson, nessa história toda também, é ninguém dentro de casa, ninguém na família observa nada. Que o camarada passa 6 anos cometendo uma barbaridade dessa e não deixar nenhum indício, nenhuma... Deixa de que está acontecendo alguma coisa errada. Dilson, pelo amor de Deus. O comportamento do próprio abusado, nesse caso, Edeilson Lins, não sou psicólogo, mas se pressupõe de que quando se diz que deixa indícios, o próprio comportamento precisa ser observado do abusado e que dá o norteamento do problema. Magrini, tem uma coisa fundamental, chama-se a conivência familiar. Também, isso aí que você está vendo representa um percentual muito pequeno. Tem a conivência familiar, tem a dependência financeira, muita mãe, esse mesmo que estava abusando do garotinho há 6 anos aí, não é verdade? Esse aí não é o pai dele. Muitas vezes tem a conivência para não perder o companheiro, porque ama. Medo. Tem uma vasta linha de motivos, não é? Nós não temos assim uma pesquisa realmente que possamos confiar, mas esse percentual aí eu acredito que não representa 50% não daqueles que são abusados dos casos que acontecem nas famílias, porque sempre tem a tal da conivência. Vá ver aí nesses casos, 6 anos, vá ver como foi que isso apareceu, como foi que surgiu. Esse da avó foi a criança que procurou, um parente chega, escuta a história, procura um delegado. E sem falar na falta de estrutura familiar também, que muitas vezes acontece. Não justifica, né, mas geralmente também tem isso. Né? E me parece até que, acho que esse pessoal, só pode ser doença mesmo. Que o camarada com 68 anos, o outro com 70, já no fim da vida, vamos assim colocar. Mas não é considerado doença, a psicologia forense não considera, porque o doente mental, ele não responde pelos atos. O estuprador é um psicopata, ele responde, ele vai preso. E outra coisa, com uma triste notícia de que não há recuperação para ele. Não. No dia que sair, volta a fazer tudo de novo. Até nas saidinhas do presídio, não é? Natal, ele vai voltar a atacar. Aquele que não é sádico e continua fazendo e está fazendo, ele vai matar. Ele vai chegar nesse ponto. Esse caso de Santa Cruz do Capibaribe, rapaz, que absurdo é aquele. A mulher está em casa, 11 horas da noite, que já poderia estar dormindo, repousando, para o dia seguinte estar no trabalho. Ela estava ainda trabalhando, quando de repente o camarada invade a residência dela, na frente de uma criança, e faz o que fez. Pelo amor de Deus, que tipo de punição merece um camarada que tem uma atitude, que age dessa maneira? E cada vez que um caso desse vai à tona para a sociedade, volta a se discutir aquela problemática que é a questão em Congresso Nacional, de remodelar, como diz no popular, ou inserir novos projetos de lei. E essa discussão em cima de quê? Da questão da castração química desses indivíduos, já que são observados irreversíveis os casos, e o caminho aos que defendem. Aí entra toda aquela celeuma que nós já sabemos. São assuntos que, por mais relevância que se tenha na sociedade, essa discussão do universo da psicologia, da psiquiatria, não é? O de desequilíbrio, é um assunto que sempre fica, e vocês compreendem e até podem fazer o contraponto nisso, que na realidade fica sempre para um segundo plano essa questão. Olha, e tem mais, Gilson, tem mais. Nós mostramos aqui 2 casos com pessoas humildes, com famílias humildes. Mas o que repercute muito na imprensa do estado de Pernambuco é um médico em Recife, numa UPA da Imbiribeira, que já são 7 mulheres procurando as autoridades competentes, né, prestando a queixa. O médico já foi preso no Rio Grande do Norte hoje, de ontem para hoje. Ele foi preso no Rio Grande do Norte, ele não teve a identidade ainda, mas independe de nível social. Independe de nível social. É inerente ao indivíduo. Exatamente. Mas isso, o que me revolta é isso. É pelo fato de ser um médico, pessoa da alta sociedade, nem o nome se divulga. Se fosse um ladrão de galinha, estampava em tudo quanto é lugar. Sinceramente, esse caso é outro absurdo também. São as chamadas distorções da vivência em sociedade do nosso país, que é tipicamente da nossa cultura. Essas questões. É por aí. Um outro assunto que chamou a atenção e repercutiu muito na cidade aqui durante a semana, né?
Aliás, deveria ser isso toda semana, porque todo dia tem, acho que tem um pela manhã, um à tarde, um à noite, que é a questão de acidentes com motos. E o caso que chamou a atenção durante essa semana foi o caso do garoto, o sanfoneiro, né? E o garoto que tem 17 anos, na flor da idade ainda, com a vida pela frente, sonhando com muito sucesso, o João Vinícius, e que terminou realmente num trágico acidente ali na ponte Irmã Jerônima, falecendo. Tem uma matéria também sobre esse assunto que a gente confere agora. Roda aí na tela para a gente ver. João Vinícius morreu ao cair de uma moto no bairro Riachão. Ainda chegou a ser socorrido por um morador e em seguida pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo quando estava a caminho do Hospital Regional do Agreste. Eu não quero desejar isso para nenhum pai, para ninguém que tenha um filho. Ai, meu Deus, só quem sabe o que está assistindo é eu. Ele era meu filho, não. Ele era meu amigo. Ele era meu amigo, tudo que ele queria, ele me perguntava, falava, tudo que eu queria eu dizia a ele escutava, me dava conselho, ele com 17 anos, eu com 39 e ele me dando conselho. João tinha 17 anos, era sanfoneiro, começou a tocar quando ainda era criança, com apenas 10 anos de idade. Atualmente o jovem fazia parte da banda do cantor Clever Lemos, que não só perdeu um músico, mas também um grande amigo. Minutos antes do enterro, que aconteceu no cemitério Dom Bosco, amigos, familiares e artistas se reuniram para homenagear João Vinícius. O último adeus foi marcado por muitas lágrimas, dor e tristeza. Tristeza e o desabafo de um pai, né, que perde o filho, perde o amigo, perde tudo, se desestrutura a vida, desmorona realmente tudo. Garoto na flor da idade, 17 anos de idade, fazendo sucesso. Inclusive, agora em janeiro, no Verão Positivo, a gente teve lá em Tamandaré, o Clever Lemos esteve também lá se apresentando no Verão Positivo, e o João Vinícius estava lá tocando pra gente, fazendo uma festa, uma animação incrível, e logo agora, na flor da idade, infelizmente, vai acontecer isso. A danada da moto, o acidente de moto, que nesse caso específico aí, fica uma dúvida, né? Porque ninguém sabe o que foi que danado aconteceu. Eu estou sabendo até que existe uma investigação aí para saber se ele foi atropelado, alguém bateu nele. Exatamente. Foi ali próximo à ponte Irmã Jerônima, e ali tem uma câmera da Secretaria de Defesa Social. A família, inclusive, ela funciona. A família, inclusive, estava pedindo o apoio das pessoas nas redes sociais, que quem tivesse qualquer informação ou alguma imagem que pudesse levar a dar alguma dica do que aconteceu, que ninguém sabe se ele sobrou na curva, se foi realmente, bateram na traseira dele. Eu vi até a história que a traseira da moto estava danificada, como se alguém tivesse tocado nela. Fica essa dúvida aí e a polícia para investigar. Nesse caso específico, claro, estamos repercutindo esse assunto pela relevância do ponto de vista de mexer uma pessoa jovem no universo da música, na flor da idade, que chamou muita atenção e comoveu. E, paralelo a esse assunto, a gente sabe que essa é uma realidade do Brasil, principalmente no Nordeste. Nós já ouvimos e vimos inúmeras matérias em rede nacional falando em dados específicos do número de acidentes causados, o prejuízo à vida e o prejuízo até o erário público, do ponto de vista que tem que ter um investimento muito maior para poder compensar. É só observar o Regional do Agreste, se fazer uma matéria específica sobre essa área, vai saber do número de motos, de acidentes que são exatamente vítimas de motociclistas, pessoas que no dia a dia ou trabalham, ou vivenciam, ou têm por esporte esse veículo que é muito perigoso na realidade. Quanto maior é o veículo, mais ele quer impor o seu espaço, o veículo impõe seu espaço sobre o transeunte, não é? Parece que vive brigando com um adversário. Os veículos maiores sempre sobre os menores. Então, a questão de falta de respeito, inclusive com os condutores de moto. A moto, Magrini, você pesquisando e olhando, ela foi projetada para ocupar um espaço de um automóvel. Vamos dizer, um carro de pequeno porte. Então, se eu vou aqui no meu automóvel, o motoqueiro vai ocupando o lugar dele, eu tenho que ver ele como se tivesse outro automóvel. Mas aqui no Brasil é diferente. É verdade. Aqui no Brasil o cara quer ultrapassar o motoqueiro e dá num tranca, dá num empurrão, ele tem que rodar numa lateral, ele não roda na principal. O motoqueiro é muito prejudicado quanto a isso. O motorista brasileiro,
ele complica-se um bocado, e a gente como pedestre e essa coisa toda. Por exemplo, na Europa, quando estive lá, você chega, pisou na faixa de pedestre. Já está todo mundo parando. Todo mundo para. E lá eu fui motivo de muita zombaria. Porque eu vinha com o pessoal que já mora lá há muito tempo. Quando chegava na faixa de pedestre, o povo pegava e passava. Botava o pé, os caras paravam. Vem, eu vou nada. Ficava olhando para ver quem entra. Não, isso aqui não tem não, pode vir. Não é verdade? Lá se respeita a lei de trânsito. Ninguém respeita placa no sentido de velocidade. Até lombada eletrônica o povo passa. Não é verdade? É por isso que dá esse número, não é verdade? E o motoqueiro tem sido muito vítima por conta disso. É claro que tem, claro que tem também muita gente irresponsável pilotando moto por aí afora. Eu costumo dizer que a moto ela foi projetada, como você está colocando, para ocupar o espaço de um carro e também para você transitar seguramente. Agora, infelizmente, não é o caso do João Vinícius, né, que ainda está, como o Magrini disse, sob investigação, mas a gente vê um bocado de gente por aí fazendo barbaridades em cima de duas rodas por aí afora. Aí depois a gente dizer que a moto é que é perigosa, não é? Tem uma observação, Gilson, que não quer calar. Se houvesse uma blitz e que tivesse abordado o rapaz, né, o músico, o artista, não teria ocorrido isso, esse acidente. Porque o rapaz, 17 anos, estava pilotando. Exatamente. Se houvesse uma blitz, né, ele seria convidado a parar e alguém com habilitação teria que levar a moto. Levar a moto, né? É uma observação que não quer calar, né? É um exemplo também, né? Doloroso, doloroso, mas é. Inclusive, quando se fala dessa questão de fiscalização, muitas vezes nós, cidadãos, nós não gostamos. Eu falo nós, no geral, nós não gostamos. Mas quem não gosta é quem anda errado, Magno. Pronto, aí abre aspas, não gosta de ser, e muitas vezes não porque está errado, muitas vezes é o incômodo, abre aspas e fecha aspas, de parar, porque você está indo numa sequência. Se não faz, reclamam também que o trânsito vira uma bagunça. Não defendo este tipo de comportamento, mas levanto isso, que isso é a nossa cultura de se sentir incomodado em ser abordado. Quando isso é preventivo, quando isto é exigência para uma mudança de comportamento. Infelizmente, as nossas zonas de conforto no comportamento social, que serve para o outro, não serve para nós. Essa é a grande problemática, é o nosso maior adversário. Verdade. Vamos lá, vamos para o intervalo agora bem rapidinho, daqui a pouco a gente volta com o Repercutindo de hoje, tem mais assuntos polêmicos para a gente debater aqui, eu, o Magrini e também o Edeilson Leison. Sai daí não, voltamos em instantes, é bem rapidinho. Muito bem, amigos, estamos de volta com o Repercutindo deste sábado, aqui pela sua TV Jornal, sempre abordando temas que ganharam repercussão durante a semana nos nossos telejornais. Hoje aqui o programa conta com a participação especial do nosso Edeilson Leis, apresentador do Sem Meias Palavras, que está aqui com a gente debatendo vários assuntos. Paulo Magrini, passar a bola para você agora, diga lá. Outro assunto, Edeilson Lins e Edilson Oliveira, que chamou muita atenção e que tem chamado, nós vamos debater esse assunto aqui, é um assalto a um ônibus que transportava estudantes na cidade de Bonito. Tem uma matéria aqui, nós vamos conferir essa matéria e daqui a pouco a gente debate. Tocaram o terror, né? Tocaram o terror lá e teve um aqui também. Teve um aqui também. Vamos ver então, solta aí pra gente conferir. Material escolar quebrado na estrada, marcas de vidro de para-brisas, pedaços de roupa na cerca de arame farpado, sinais da violência sofrida por cerca de 30 estudantes da zona rural de Bonito, no Agreste, assaltados por 3 homens armados de espingardas por volta das 11 da noite no trecho da estrada do sítio Mata Chuva, quando voltavam da escola para as residências nos sítios Colônia, Riacho Escuro e Estreito do Sul. 10 jovens que estavam em uma caminhonete do transporte escolar foram surpreendidos primeiro por disparos. Todos os estudantes tiveram os pertences e dinheiro roubados. Em seguida, os estudantes que vinham em um ônibus mais atrás também foram assaltados. Chegaram, deram uma coronhada nas costas da gente, bateram na gente, puxaram o cabelo de mulher, tudo isso. Rapaz, pintaram miséria lá na zona rural de Bonito. Nem os estudantes que querem
ser gente na vida tem sossego, né, rapaz? Quando estão voltando para casa, ou até mesmo muitas vezes quando estão indo ainda para a escola, terminam sendo alvo fáceis desses bandidos, desses marginais, que eu fico assim me perguntando, qual é o interesse de fazer uma perversidade dessa com estudantes? Para roubar o quê? Celular? Livro? Caderno? Porque estudante não leva dinheiro para a escola. Livro e caderno com certeza não é. Não vão levar. Mas aí Magrini e Dilson, que a gente observa no dia a dia, a dinâmica do crime. Como é que é? Junta-se 3, 4 elementos, 3, 4 bandidos. Ele assalta uma pessoa, ele vai levar um celular, ele viu alguém com celular, ele viu alguém com a carteira, ele vai. Agora, o que é que se passa na cabeça dele tem se difundido demais em nível de Brasil. É o assalto coletivo. Se ele pega um ônibus de estudante, que ele sabe que são pessoas indefesas, digamos, são bem intencionados, são cidadãos que estão ali, né? Então, ele leva no mínimo 20 telefones celular. É o mesmo risco que ele corre de assaltar um e levar um. Ainda de antes de ontem para hoje, pegaram um ônibus de uma empresa aqui de Caruaru, de transporte coletivo. Foi desse mesmo jeito. Renderam todo mundo. O que tinha de celular levaram. Levaram dinheiro, levaram bolsa, levaram tudo. Foi terror, não é? Hoje, na capital, você entra no ônibus, aquele de transporte coletivo, é uma loteria. Você entra já olhando, esperando o anúncio do assalto. É verdade. Né? Quem tiver louco, que reaja. Vai levar bala. E o que chama, é verdade, e o que chama a atenção em casos como esse, primeiro que isso não é novidade. Quando você começa citando casos nas capitais, no interior do estado, né, você vê a questão de a facilidade que esses indivíduos buscam para poder ter sucesso em seus planos. É o assalto coletivo, né, Magrini? Esse assalto coletivo, Dilson, ele está acontecendo também em bares, restaurantes, em chácaras quando tem festinha, em sítios quando tem festinha. Não é verdade? E é isso que... É por aí, o pensamento do bandido é esse, é o assalto coletivo. Entre arriscar para um, arrisca para muitos. Ah, todos. Agora, a gente está discutindo, está colocando esse caso, tem coisas que chamam a atenção aí. Primeiro, que você precisa dar resposta à sociedade para a elucidação do caso, para buscar a punição. Isso é um ponto que se espera para poder colocar freio a isso, ou pelo menos ter atenuantes. Aí a estratégia, não sou especialista em segurança pública, nem sou especialista em caso de polícia, para dizer, mas a gente precisa de elucidação e estratégia para poder dar a resposta à sociedade. Por outro lado, nós temos um viés neste país que é a certeza que esses indivíduos têm de que vão sair impunes. É verdade. Esse é que é o grande problema. Mas a impunidade ajuda e muito. O grande problema que a gente tem observado é a falência da segurança pública em nível de Brasil. Todos os estados estão falidos na segurança pública. Por quê? Não existe o quê? Foi investimento nenhum. Exato, é por aí. Aí então, foi criado uma Secretaria de Segurança Pública em nível de Brasil, nacional. Não é? Será que isso vai dar jeito, meu Deus? Raul Jungmann, ele está com dinheiro aí para liberar. Ele quer liberar, o presidente Temer, até o último centavo das verbas destinadas à segurança pública em nível de Brasil. Mas ele quer liberar um empréstimo. Ele não quer fazer um repasse. Não está dando nada a ninguém, não. Não, ele não quer. Ele quer fazer um empréstimo. E os estados falidos na segurança pública, já devendo, eles não podem contrair o empréstimo e estão procurando um meio legal de concretizar esse empréstimo. Agora, enquanto estão estudando... A bandidagem está agindo. Está agindo. Sistema prisional... falido, Magrini. De dentro comandam quem está fora. Mas sabe por que essa falência da segurança é resultado da falência de gestão, a falência do Estado? Em que sentido? Não se prioriza, como nós temos debatido aqui para a sociedade, a questão de um plano nacional de segurança. Recentemente, no passado, os governadores estiveram reunidos com o presidente da República. Tanta reunião e não resolve nada, né, e qual era a estratégia, o que foi decidido, do que foi decidido na reunião, de ajudar os governos, porque a responsabilidade de gestão de segurança recai constitucionalmente sobre os estados, mas a federação não pactua, não investe. Então, se não deu respostas
no ano passado, aí vem esta medida que para a sociedade, para o povo do Rio de Janeiro, a aprovação de mais de 86 em torno por cento da intervenção, porém trata da questão do efeito, do que é a sensação para dar à sociedade uma resposta, mas o que você observa lá, o problema não era só a intervenção do Estado, da Federação na segurança pública, era uma intervenção na gestão, mas o corporativismo político da politicagem não permitiu que isso fosse feito. Pronto, Dilson, agora mesmo está em andamento uma chamada Operação Égide, é da Polícia Rodoviária Federal. Então, em nível de Brasil, Caruaru não está fora não. A Polícia Rodoviária Federal pega 2, 3 membros em cada local, né, e leva para o Rio de Janeiro para cobrir o Rio, que o Rio está de cabeça para baixo. Para baixo, há muito tempo. Há muito tempo. Aí deixa descoberto o quê? Aqui em Caruaru, digamos, deixa descoberto a feira, não é? Que é o pulmão financeiro, eu costumo dizer, do Nordeste. Um pulmão financeiro fortíssimo em nível de Nordeste. A Feira da Confecção de Caruaru, de Toritama e de Santa Cruz do Capibaribe. Leva o patrulheiro, porque a Rodoviária Federal pro Rio. Porque a prioridade para lá e a gente não tem essa mesma prioridade aqui. Exatamente. Agora ele está prometendo concurso para 500 vagas da Polícia Rodoviária Federal e 500 vagas para que não dá para nada Manutenção Territorial. Não dá para nada há muito tempo. Não dá não. Isso é um déficit bem maior do que isso. É muito importante essa observação de Edeilson com relação à Operação Égide. A Operação Égide, essa questão de você priorizar aquilo que gera o emprego e a renda, porque é nesse universo que a bandidagem, em todos os sentidos, ele vai perpassar. Não só é descoberto. Está descoberto. Aí você observa este ponto de deixar descoberto onde se gera o emprego, a chamada galinha dos ovos de ouro da sociedade. Estratégia do governo, onde é que vai dar mais holofote? Resolvendo o problema do Rio ou aqui do Nordeste? Mas aqui o do problema interior? daquilo que eu disse, a questão da resolução do Rio de Janeiro não é um problema de priorizar a questão de que o Rio de Janeiro está desastrosamente com um caos só. Esse caos já continua com os desgovernos, inclusive dessa legenda que está lá, a gente disse que não tem nada a ver, mas essa operação é para salvar, ainda é mais para ter, na verdade, um ganho eleitoral. Por que a questão do ganho eleitoral? Porque se, para fazer essa intervenção, a intervenção tem que ser do Estado, afastar toda a estrutura do governo, porque o governo está como um fantoche ali, não manda em nada na realidade hoje, ali, na verdade. E a gente tem um problema aqui no Nordeste, que é a questão pertinho, o Ceará. O Ceará está virado na gota também. Meu Deus do céu. Está virado na gota também. Quem é que pode? E o Rio Grande do Norte? Também. Também. Aí trata-se em segurança pública nesse país a questão dos efeitos, mas não trata a barreira. Volta a bater naquela tecla. 3.000 quilômetros é a fronteira, em média, que separa Estados Unidos e México. No Brasil, 17 mil. Qual é o investimento que feito? Essa semana mesmo aqui tivemos um caso, você comentou comigo no programa, do tráfico de drogas, o camarada dizer que veio lá de Goiás, pra cá, carregado até o pescoço, de Cuiabá, no Mato Grosso. Chegou em Caruaru para ser pego aqui. Pelo amor de Deus. Todas as barreiras. Com 20 anos. 20 anos de idade. Mais de meio milhão em drogas. Em drogas. Vou chamar, abre aspas e fecha aspas, a inteligência articulada do próprio tráfico de drogas não colocaria, se pressupõe, eu não sou especialista, na mão dele. Não é doido, não, ele é irresponsável, ele é bandido, mas louco ele não é, não, para pegar. Pelo contrário, é inteligente demais. Para pegar meio milhão e botar na mão do maloqueiro daquele lá. Desculpa até o termo. Eu vi seu comentário durante a semana, seu comentário fazendo exatamente essa observação. Não é? O Ceará foi eleito, não é, como o ponto base para começar a distribuição em todo. Para começar não, porque já começou. Parece que apertaram em outros cantos, né, David? Aí correram para cá, para o Ceará. É a situação geográfica, Dilson, do Ceará. Ele é o ponto mais perto da Europa, não é? Todo avião que sai aqui, sai para a Europa, sai pelo Ceará. Aí no mapa você vê, eles disseram, aqui é bom, aqui a gente pode trabalhar pelo mar, não é? Aqui, tá, pronto. Ele é chacina atrás de chacina. O sistema prisional do Ceará, o governo perdeu o comando. O sistema prisional do Rio Grande do Norte, o governo perdeu o comando. Nós temos um companheiro, né, o Alexandre, ele, o jornalista, aquilo foi uma gangue que veio do Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, foi. O Alcaçuz estava aqui.
foragidos de lá do sistema prisional. Quer dizer, meu Deus do céu, perdeu o controle do sistema prisional, perdeu o controle da segurança pública, a polícia está fazendo e tentando aumentar o percentual. E a gente está dando o apoio, acreditando e fazendo, denunciando esses programas que nós fazemos. Valeu, vamos fechando aqui o programa. Deixa eu fechar aqui agradecendo o pessoal lá do querido bairro Centenário, onde estivemos ontem com a Caravana do Povo na TV. Uma multidão foi lá na praça acompanhar o programa e desfrutar também dos diversos serviços que foram oferecidos à população. Muita gente boa que teve lá realmente, e a gente agradece de coração a grande audiência lá no nosso querido Centenário. Quando eu terminava o programa, viu, que dava uma volta por ali, lá na casa da nossa amiga Dadá do Morro, onde eu passava só via o eco, a voz do Edeilson, não sei mesmo palavras depois. Muito bem, eu estava assistindo, estava acompanhando. Muita gente mesmo, viu, Edeilson? A direção da empresa Jornal do Comércio, os produtores, vocês estão de parabéns. Tá legal. A gente também faz parte. Com certeza. Não é verdade? Com certeza. Teve o do Alto Moura, agora do Centenário. E sábado, sexta-feira que vem, vamos estar lá no São Francisco, lá na pracinha do São Francisco, viu? Muito bem, muito Valeu. bem. Edeilson, obrigado pela presença aqui, viu? Muito obrigado. Querendo me convidar, estou aqui à disposição. Magrini. Você não é convidado Barbosa, aqui. Você é tem escalado. cadeira cativa. Não é convidado, a hora que não. quiser. É escalado para vir discutir com a gente, assunto tão importante. Muito bem. E aproveitar. Você volta à noite, tá, Magrini? Vamos voltar à noite, às 19h20, aqui na TV Jornal, entrevistando o prefeito da cidade de Gravatá. Vamos falar de desenvolvimento aqui e outros assuntos importantes no destaque, que a cada semana muito melhor. Beleza, valeu. Então, minha gente, um abraço, muito obrigado pelo carinho da audiência. Segunda-feira a gente volta nos nossos telejornais com muita informação, deixando você por dentro de tudo que aconteceu no fim de semana aqui em Caruaru e na região, tá bom? Ótima tarde a todos. Fiquem agora com o Sobretudo. Tem o desafio coletivo hoje, viu, Abel? Tive a satisfação de dirigir um busão. Eu, o Tiago Lagos, a Nayara Villanova levando buzinada atrás o tempo todo, a Aline Souza, Moreira Neto, e o César Moraes. Você precisava ver o César pilotando um ônibus, viu? Você imagina, né? Estou imaginando aqui. Pronto, fiquem agora com Nayara Villanova, o Wagner Salles, o Tiago Lagos, no Sobretudo. Um abraço a todos, ótimo fim de semana, fiquem com Deus e até segunda-feira, se Deus quiser.